Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 16 de agosto, quarta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Estamos aí no mês de agosto, mês das vocações, e o ano está correndo. Então, peçamos ao Senhor nesses dias, nesse mês, santas e numerosas vocações, rezemos por todas as vocações que a Igreja nos oferece, sejam elas matrimoniais, sacerdotais, vida religiosa, a vocação de leigo, de serem catequistas, de serem anunciadores do Verbo. Então, esse mês, particularmente, a Igreja nos convida, nos impulsiona a rezarmos por todas as vocações. Hoje também a Igreja celebra Santo Estevão da Hungria. As leituras hoje da Igreja que nos oferece é tirada do livro do Deuteronômio. Moisés subiu então da estepe de Moabe para o monte Nebo, ao cume do Fasga, que está diante de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, de Galaad até Dan, todo o Neftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe, o distrito da planície de Jericó, cidade das palmeiras, até Segó. E o Senhor lhe disse: Esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Eu a darei à tua descendência, eu a mostrei aos teus olhos, tu, porém, não atravessarás para lá. E Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E ele o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte a Bet-fegó. E até hoje ninguém sabe onde é a sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu. Sua vista não havia enfraquecido e seu vigor não se esgotara. Os filhos de Israel choraram Moisés nas estepes de Moabe durante 30 dias, até o término do pranto em luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio de espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe impusera as mãos. E os filhos de Israel lhe obedeceram, agindo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Seja por todos os sinais e prodígios que o Senhor mandou realizar na terra do Egito, contra Faraó, contra todos os seus servidores e toda a sua terra. Seja pela mão forte e por todos os feitos grandiosos e terríveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Então a gente vê nessa primeira leitura que vai narrar exatamente o processo de sucessão de Moisés, porque aqui vai narrar exatamente a morte dele, mas antes disso, nós vemos a palavra do Senhor que diz: Esta é a terra que sob o juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Eu a darei à tua descendência, eu a mostrarei aos teus olhos, tu, porém, não atravessarás para lá. Então vai mostrar a promessa do Senhor e até onde se cumpriu com Moisés. O Senhor que prometeu uma terra, o Senhor que fez eles caminharem, que colocou Moisés à frente do povo, mas vai dizer até onde Moisés deveria chegar. E aí vai narrar exatamente a morte de Moisés. O Senhor, Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E aí vai mostrar que Moisés morreu, foi sepultado, o povo que chorou por 30 dias. Mas o interessante é porque o Senhor não deixa a sua obra inacabada. Então, depois de Moisés, ele vai dar alguém que vai suceder, mesmo se ele não terá a mesma graça, a mesma profecia que Moisés. Mas o Senhor vai dar Josué, filho de Num, que é esse homem cheio de espírito de sabedoria, que foi Moisés que impôs a mão sobre ele. E ele vai dar continuidade, guiando o povo, e as pessoas vão obedecer, conforme Moisés ordena que se faça. Mas o Senhor dá a vocação e dá a missão particular a cada um, e é individual e pessoal. Porque a palavra diz: em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Ainda que surgissem outros profetas, não seria igual a Moisés. Primeiro, porque cada um é único. Segundo, porque a graça repousa de forma particular. Assim também é com cada um de nós. Ainda que outras pessoas dêem continuidade à nossa missão, ao nosso trabalho,
A graça de Deus, ela é única, ela é particular e cada um recebe, né, na proporção que lhe é oferecido, na graça que cada um carrega de forma particular. Mesmo se Josué foi este homem onde Moisés impôs as mãos e deu a missão a ele de continuar guiando o povo, a graça de Josué não era a mesma de Moisés. E hoje na leitura o Senhor vem nos lembrar isso. O salmo de hoje é o Salmo 65. Aclamai a Deus, terra inteira, cantai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor, dizei a Deus, quão terríveis são tuas obras. Vinde ver os atos de Deus, seus atos terríveis pelos filhos de Adão. Vós todos que temeis a Deus, vinde ouvir, e eu contarei o que ele por mim realizou. A ele gritou minha boca e minha língua o exaltou. Então, o salmista nos convida cedo a aclamarmos o Senhor, né? Que toda a terra cante a sua glória. Que cada um de nós esse dia dê louvores ao Senhor. Então, comecemos bem o nosso dia como um salmista, né? Com esse coração grato e que reconhece, né, todas as graças que o Senhor realiza com cada um de nós, as graças que o Senhor realiza com o seu povo. E o salmista vai nos convidar a temer o Senhor e a escutar a sua voz, né? A escutar a voz do Senhor. E a exaltá-lo, que os nossos lábios possam exaltar esse louvor de gratidão, possa exaltar o Senhor, porque Ele é grande, Ele é onipotente e é Ele que realiza tudo no meio de nós. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus. Se teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso não lhes dê ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como o gentil ou o publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Em verdade ainda vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, o Evangelho começa primeiro nos encorajando a viver esse caminho de perdão, de reconciliação, mas também de formação. Logo no primeiro versículo do Evangelho vai dizer, se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo. Então, o Senhor que nos encoraja a sermos formadores uns dos outros, a corrigir o outro naquilo que está errado. A palavra diz, se teu irmão pecar, ou seja, corrigi-lo do pecado, do mal que o irmão vive. E às vezes o irmão não está com esse coração aberto. E aqui o Evangelho fala irmão, mas podemos usar qualquer situação, não só o irmão de sangue ou o irmão de comunidade, mas aqueles que estão ao nosso lado, aqueles com quem nós convivemos e nós queremos o bem. E o Evangelho vai dizer, se teu irmão pecar, vai corrigi-los a sós. Então a primeira coisa que, e sobretudo eu creio que para nós responsáveis e formadores, é o ato da formação na correção. Primeiro o Senhor está dizendo, vai corrigir a sós. Então chama o irmão, faz uma correção, forma ele, né, a consciência dele do erro e do pecado. Se ele não aceitar a correção, se ele não se converter, aí chama um outro irmão. Então há um processo na formação. Até para corrigir nós temos que ser formados e formar. Primeiro nós chamamos a pessoa à parte, sozinha, fazemos a correção, a exortação do seu pecado e da sua falha. Se o irmão não acolher, não se converter, chama uma testemunha contigo, né? Para que você não esteja só, para que a formação e a correção ela também tenha um peso maior. Se esse irmão não acolher, chama a igreja. Então tem todo um processo que é feito e às vezes nós fazemos ao contrário. Primeiro expomos as pessoas publicamente na igreja e depois queremos a sós corrigir aquilo que nós fizemos, né? A forma como nós falamos ou aquilo que nós executamos. E aí o Senhor vai nos exortar hoje a um processo na formação e na conversão do nosso irmão. Mas não devemos fechar os olhos diante da falta e do pecado do outro. E depois do Evangelho, o Senhor vai nos lembrar que, por que a importância de não estar só, estar 2? Porque Ele vai dizer, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei e o Senhor escuta a oração. Então o versículo 19 vai dizer, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhe será concedido pelo meu Pai. Ou seja, a força da intercessão na unidade. Não estarmos só, mas de estarmos em comunhão, de estarmos em unidade juntos para pedir, o Senhor escuta
a oração do povo, o Senhor escuta a oração, né, da unidade ali, da comunhão que brota. Não é uma oração individual que pede para si, mas são dois que se unem para uma visão. E depois ele termina dizendo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou. Por isso que a gente costuma dizer, ninguém é enviado sozinho. Ninguém vai em missão sozinho, é preciso que estejam 2 ou 3, para que o Senhor esteja ali no meio de nós e Ele mesmo nos inspire e nos conduza. Então, neste dia, peçamos ao Senhor essa graça de sermos conduzidos por Ele, de não estarmos só, não vivermos só. Nós temos a tendência, né, o mundo hoje prega essa questão do isolamento, a questão de estarmos distantes do outro, de sermos nós mesmos autossuficientes. E o Senhor vai mostrar completamente ao contrário. Uma pessoa que é sozinha, ela se perde, ela é derrotada, ela não é pastoreada. Então, peçamos a graça de não querermos estar nesse isolamento, mas ao contrário, de buscarmos uns aos outros para nos ajudarmos e também nos pormos em oração para juntos recebermos de Deus a sua graça, a sua visão, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, nesta quarta-feira, que também é dia de São José, dia da Providência, peçamos a intercessão, né, de São José por cada um de nós, a intercessão de Santo Estevão da Hungria, onde a igreja celebra hoje. E que tenhamos um belo dia e que Deus nos abençoe.